Israel e o Hamas poderão iniciar na próxima segunda-feira uma trégua que se estenderia durante o mês do Ramadã. A revelação foi feita pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que levantou a possibilidade de um acordo que incluiria a libertação de dezenas de reféns na faixa de Gaza. Israel e o Hamas podem iniciar uma trégua na próxima semana que se estenderia pelo mês do Ramadã. A informação foi revelada na segunda-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que levantou a possibilidade de um acordo que incluiria a libertação de dezenas de reféns na faixa de Gaza. O meu conselheiro de Segurança Nacional me diz que estamos perto, mas ainda não chegamos lá. A minha esperança é que na próxima segunda-feira tenhamos um cessar-fogo. O projeto de acordo foi mediado, entre outros, pelo Egito, Catar, Estados Unidos e França, que buscam um cessar-fogo de 6 semanas e a libertação dos reféns israelenses detidos em Gaza desde os ataques do Hamas, em 7 de outubro, que desencadearam a guerra. O acordo poderia ainda incluir a libertação de centenas de palestinos detidos em prisões israelenses. Enquanto isso, na Cisjordânia ocupada, as tropas israelenses mataram 3 palestinos durante uma operação noturna em um acampamento de refugiados. Milhares de pessoas se reuniram nesta terça-feira para o funeral de 3 palestinos mortos pelas tropas israelenses durante uma operação noturna em um acampamento de refugiados na Cisjordânia ocupada. A violência e os confrontos aumentaram na região desde o início da guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza em 7 de outubro. Os 3 homens morreram por disparos da ocupação israelense durante confronto perto de Tubas, no norte da Cisjordânia. As informações são do Ministério da Saúde palestino. O exército israelense não se pronunciou. Hassan Mansur, presidente do Comitê Popular do Acampamento de Refugiados de Fará, afirmou que dezenas de jovens e homens armados do acampamento confrontaram as forças antes que estas pedissem reforços, incluindo escavadeiras que danificaram as ruas e as redes de água e esgoto do acampamento. Ele acrescentou que uma das 3 pessoas mortas pelas forças israelenses era membro de um grupo armado que lutava contra a ocupação israelense e as outras 2 eram civis, que estavam em suas casas e teriam sido mortas por atiradores de elite posicionados no acampamento. Israel realizou nesta terça-feira eleições municipais que foram adiadas 2 vezes por causa da guerra com o Hamas na faixa de Gaza. Os israelenses realizam eleições municipais nesta terça-feira, inicialmente marcadas para o final de outubro, mas que foram adiadas 2 vezes devido à guerra contra o Hamas na faixa de Gaza. No meio deste conflito, cerca de 7 milhões de eleitores são chamados às urnas em Israel. A votação acontece em Jerusalém, nas colônias da Cisjordânia ocupada e em parte das colinas de Golã anexadas. Mas as eleições foram adiadas para novembro nas cidades do sul, perto da faixa de Gaza, e nas do norte, perto do Líbano, palco de trocas diárias de tiros entre o exército e o movimento islâmico Hezbollah. No total, há quase 150 mil israelenses deslocados pela guerra ou pelas hostilidades nestas 2 áreas. É o único jeito que você tem de sua voz ser ouvida de alguma forma. Então há muitas questões e quero participar delas. A importância destas eleições realizadas de 5 em 5 anos costuma se limitar ao nível local. Mas desta vez ganha destaque a participação pela primeira vez de um árabe israelense, o vereador Amir Bradan, para a Câmara de Tel Aviv. Os palestinos em Jerusalém Oriental, setor da cidade ocupado por Israel desde 1967, não podem votar nas eleições legislativas, mas podem fazê-lo nas eleições municipais, embora sua participação seja geralmente baixa. E o governo colombiano retomou as tratativas de paz com os guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional. O governo da Colômbia e a guerrilha do Exército de Libertação Nacional concordaram em retomar as negociações de paz.
O anúncio foi feito nesta segunda-feira por ambas as partes, em comunicado após uma reunião no fim de semana em Havana. Em 20 de fevereiro, a guerrilha do ELN questionou alguns diálogos regionais no departamento de Nariño, no sudoeste da Colômbia, onde o governador local havia anunciado conversações naquela área para a primeira semana de março. A liderança do ELN destacou então que este diálogo local está fora do processo nacional. Para superar a crise, os países acompanharam as negociações e solicitaram que as partes se reunissem na capital cubana. No início de fevereiro, as duas delegações haviam concluído um acordo para prorrogar por 6 meses o cessar-fogo nacional, em vigor desde agosto passado, no qual o ELN se comprometeu a suspender os sequestros. As delegações realizaram 6 ciclos de diálogo desde novembro, na Venezuela, no México e em Cuba, em meio a turbulências. Os momentos de tensão incluíram ataques armados, em que os rebeldes ordenaram o confinamento de milhares de pessoas. O sequestro pelo ELN do pai do jogador de futebol da seleção colombiana, Luiz Dias, libertado 10 dias depois, bem como confrontos com outros grupos armados. O governo de Gustavo Petro está comprometido com uma solução negociada para o conflito armado interno, após o histórico acordo de paz de 2016 com as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. E o governo de Javier Milei proibiu a chamada linguagem neutra nas Forças Armadas argentinas. Dessa forma, ficam proibidas fórmulas como sargenta e caba, além de estruturas para se referir a identidades não binárias, como soldades. O governo do presidente Javier Milei proibiu a linguagem inclusiva nas Forças Armadas argentinas e em todos os órgãos do Ministério da Defesa. Dessa forma, ficam proibidas fórmulas como sargenta e caba, além de estruturas para se referir a identidades não binárias, como soldades. A resolução publicada afirma que os termos devem seguir as regras estabelecidas pela Real Academia Espanhola, além dos regulamentos e manuais vigentes nas Forças Armadas. A linguagem inclusiva não era objeto de uma norma explícita, mas em um documento de 2020 do governo anterior, o então ministro Agustín Rossi assegurava que a pasta continuaria a acompanhar as mudanças culturais nas relações de gênero. Na publicação do Ministério da Defesa, Rossi escreveu que esperava que a perspectiva de gênero fosse transversal a toda a instituição. A prática não era obrigatória, o que fez o major-general ganhar as manchetes em 2022, quando se dirigiu a soldados e soldadas. Milei, que se auto-intitula um libertário anarcocapitalista, nunca escondeu uma oposição à linguagem inclusiva e ao que ele chama de ideologia de gênero. Daqui a pouco, sonda americana envia primeiras imagens do sul da Lua. Café produzido no Brasil com excrementos de pássaro típico da região sudeste conquista os paladares mais requintados do mundo. O Brasil News vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já.